Olá, estudante! Nessa aula a gente vai falar sobre slices. Vamos lá? Bem, então como eu prometi na aula anterior, né, eu falei que a aula seria quebrada em 2 vídeos, né? Na primeira aula, na aula anterior, se você não assistiu, vai lá, corre para assistir, a gente falou sobre arrays. E é imprescindível que você tenha assistido a aula anterior para entender essa, na verdade. É imprescindível que você tenha assistido toda a série, né, desde a aula 1, para poder entender tudo de uma forma muito melhor, certo? Bem, então vamos lá entender o que são esses slices. Então, olha só, eu tenho aqui um array, certo? Lembra da aula anterior? Então isso aqui é um array, e se você prestou atenção na aula anterior, você vai saber dizer que isso aqui é um array de tamanho 5, no caso um array de strings. E a gente tem aqui no índice 0 o valor Cleusa, no 1 Lisbela, no 2 Elizabeth, no 3 Arthur e no 4 Leonardo, certo? Então isso aqui é um array. Agora eu vou criar um slice. Então o que é um slice, né? Se a gente traduzir a palavra slice, em português seria algo como fatia. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma fatia deste array nomes. Então se você percebeu aqui, os 3 primeiros nomes são nomes femininos, né? Nomes de mulheres, e os 2 últimos são nomes de homens. Então eu vou criar um slice aqui chamado mulheres. E aí como é que eu crio esse slice, né? Eu vou colocar aqui, ó, declarar inicializar, e aí eu vou pegar aqui o meu array nomes e vou criar uma fatia aqui. Para saber a fatia, tem uma jogada aqui, tá? Primeiramente, você tem que saber quais valores que você quer pegar ali, né? Que fatia que você quer pegar do array. E no caso, essa fatia, você tem que pegar, como é uma fatia, os valores têm que estar ali em uma certa subsequência do array. Como assim? No caso aqui, se eu quero pegar os nomes de mulheres, vai dar certo por quê? Porque eles estão aqui na sequência, né? Eu tenho Cleusa, Lisbela e Elizabeth. Não tem nenhum nome masculino aqui no meio, certo? Então essa é a fatia ou o slice que eu quero pegar. Então para pegar o slice, eu vou pegar aqui o array nomes, vou abrir colchetes. Primeira coisa que eu tenho que saber qual é o índice do primeiro elemento da fatia. Então o primeiro valor que eu quero pegar é Cleusa, que está no índice 0. Então vou colocar aqui 0. E aí eu vou colocar 2 pontos para poder informar o índice de fim da fatia, do slice. Só que aqui é que está a jogada, tá? Se a gente analisar aqui, ó, o último nome que eu quero pegar, o último valor é Elizabeth, que está no índice 2. Só que enquanto que esse índice de início ele é inclusivo, ou seja, ele vai trazer para o slice o valor que está no índice 0, o índice de fechamento ele é exclusivo, ou seja, não vai pegar este elemento. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o índice 3. Se a gente olhar aqui, quem está no índice 3 é o Arthur. Mas como esse índice é exclusivo, ele vai pegar todo mundo que está ali até antes do índice 3, ou seja, 0, 1 e 2. Então ele não me traz o 3, ele traz até o último antes do 3. Então se eu imprimir aqui, a gente vai ver já já, vou colocar aqui um print ln e vou colocar aqui o meu slice mulheres. Vamos executar isso aqui? Então vou executar aqui. E tá lá, né? Cleusa, Lisbela e Elizabeth. Então ele fez aqui o slice para mim. Da mesma forma, né? Vamos pegar aqui, vou criar um slice homens. E aí vamos pegar aqui também de nomes. Então aqui no caso, se você prestou atenção, né, na explicação anterior, então você vai saber que o primeiro valor que eu quero pegar tá no índice 3. Então como o índice é inclusivo, eu quero esse 3, 2 pontos. E aí que tá, né? Então o índice do último elemento aqui, que é o Leonardo, é 4. Então vou jogar aqui 5. Ah, mas Sidney não tem o índice 5. Sim, não tem. Mas lembra que o último índice ele é exclusivo. Então aqui eu vou exibir também com print ln. E vou jogar aqui homens. Vamos ver o resultado. Tá aqui, né? Arthur e Leonardo. Olha só que bacana. Então criei 2 slices, um para mulheres e outro para homens. Eu vou fazer o seguinte aqui, né? Eu vou refatorar esse código, tá? Então na verdade eu não vou refatorar, eu vou continuar aqui, só que eu vou pegar esses slices de uma forma um pouco diferente. Então eu vou pegar aqui mulheres aqui já foi declarado, então posso só alterar o valor, e vou pegar nomes aqui de novo. Bem, a gente sabe que as mulheres estão aqui nessa fatia que vai de 0 até 1, até 2, perdão. Só que é o seguinte, quando o primeiro índice, né, o índice do início da fatia, ele começa em 0, você não precisa informar ele. Então você pode deixar vazio, 2 pontos e coloca lá o último índice que é o exclusivo, tá? No caso 3. E vamos imprimir isso aqui de novo. Então, print line, mulheres. Vamos dar uma olhada, esse resultado aqui tem que ser, essa saída, né, tem que ser igual a essa. Vamos dar uma olhada. Tá lá, idêntico. E de forma análoga, né, vou pegar aqui homens. Quando o índice
de fim, né, ou de fechamento, né, no caso, na verdade, quando a sua fatia, né, você quer pegar até o último elemento, você não precisa informar o último índice, o índice de encerramento. Então aqui eu vou falar, começa a parte do índice 3 e 2 pontos, não informam o último. Ele sabe que tem que pegar até o final, certo? Então só para provar que isso é verdade, vamos colocar aqui um print line, homens, vamos executar isso aqui. Então essa saída tem que ser idêntica a essa saída aqui. Vamos dar uma olhada. E tá lá, ó, idênticos. Basicamente, neste primeiro exemplo, a gente viu aqui como criar slices e viu como você trabalha nesse sistema. E aqui é imprescindível que você entenda esse sistema, né, de índice de início e índice de fim, e que o índice de início é inclusivo, enquanto que o índice de fim é exclusivo. Além do mais, se você quiser pegar, se o seu índice de início parte de 0, você não precisa informar o índice de início, e se o seu índice de fim vai até o final do array, você não precisa informar. Bem, nesse exemplo eu quero te mostrar uma característica bem importante em que a gente tem aqui entre o slice e o array pelo qual a gente originou ele, certo? Bem, a característica é a seguinte, basicamente o slice ele compartilha ali o espaço de memória com o array pelo qual ele se foi originado. Como assim? Vamos entender aqui por meio de um exemplo. Vamos lá. Então aqui eu tenho esse array ímpares, ele é um array de tamanho 7, e ele tem aqui alguns números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. É um array de inteiros. E aí eu exibir ele aqui, né? Para a gente poder ter a comparação lá no final. Então vou colocar um print ln aqui, ímpares. E aí eu vou criar um slice aqui que eu vou chamar de fatia, em que eu vou pegar aqui o meu array ímpares e vou pegar uma fatia de 2 a 5. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, né, de ímpares os elementos que estão nos índices 2, 3 e 4, ou seja, 5, 7 e 9. Vamos exibir esses caras aqui. Então, print ln, fatia. Vou executar aqui para a gente dar uma olhada. Então, a gente tem aqui um 3, 5, 7, 9, 11 e 13. No caso aqui, o array ímpares e 5, 7, 9, que é o slice fatia. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Observando aqui a saída, perceba que esse slice fatia ele tem tamanho 3, em que no índice 0 eu tenho o valor 5, no índice 1 o valor 7 e no índice 2 o valor 9. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o primeiro elemento desse slice, o cara do índice 0, e mandar ele receber o valor 21. E vamos exibir esse cara aqui, certo? Então, print ln, fatia. Então, vou executar aqui novamente. A gente tem aqui, né? Enquanto que aqui na primeira exibição do slice a gente tinha os valores 5, 7 e 9, aqui na segunda a gente tem os valores 21, 7 e 9. Bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos exibir novamente o array ímpares. Então, print ln de novo, ímpares. Vou executar aqui. E olha só que interessante, né? Então, ó, lembra aí que essa primeira linha a gente tem o valor original do array ímpares e aqui no final o valor final. Então perceba que lá o terceiro elemento do array, que está no índice 2, né, o 5, foi trocado por 21. Então isso aconteceu porque lá no slice a gente alterou o valor lá daquele elemento. Só que aí, vamos organizar aqui, né? Enquanto que no slice fatia a gente tinha esse valor 5 lá no índice 0, lá no array ímpares ele estava no índice 2. Lembra que na fatia aqui a gente partiu do índice 2. Então quando eu troquei aqui o valor, quando eu imprimo fatia lá no índice 0 o valor está alterado, enquanto que no array ímpares o valor do índice 2 está alterado. Então, como eu falei lá no começo do exemplo, né, o slice ele compartilha o espaço de memória do array que o originou, certo? Então, se você alterar o slice, você vai alterar também o array. Então, isso é muito importante, tá? Lembra disso aí quando você for trabalhar com slices, ok? Vamos continuar aqui essa aula? Bem, agora vamos falar nesse exemplo aqui sobre dois conceitos, né? O conceito de tamanho e de capacidade. Quando a gente fala em um array como esse aqui, né? Aqui tem uma diferença, tá? Você viu que eu não coloquei o tamanho aqui, né? Quando você já vai inicializar o array na mesma linha, você não precisa informar o tamanho aqui. O compilador já vai entender, opa, é um array de tamanho 4, né? Um array de strings de tamanho 4. Então, como eu falei, tem dois conceitos aqui, né? Primeiramente, o conceito de tamanho. Vou pegar aqui o tamanho com a função len, como a gente já usou anteriormente, lá na outra aula, né? E vou pegar aqui a capacidade, utilizando aqui a função global da linguagem Go chamada cap. E aí vou pegar o cap de frutas, certo? Bem, vamos imprimir isso aqui. Vou pegar aqui o portal FMT e vou utilizar aqui um printf. Vamos imprimir aqui três coisas, tá? Vou imprimir aqui o tamanho é um valor inteiro. Deixa eu só colocar aqui tamanho, percentual D, capacidade, percentual D também.
E vamos imprimir aqui o array, né? O array de frutas. Para você imprimir o array aqui no printf, o wildcard aqui é percentual V. E aí vou colocar um barra N aqui e vamos colocar aqui, né? Tamanho, capacidade e o array frutas. Vamos executar aqui. Então você tem aqui, né, tamanho 4, capacidade 4 e o array frutas. Bem, vamos entender aqui esses dois conceitos, porque no começo eles são um pouco complicados de entender, porque eles são bem análogos, né? Mas vamos entender o seguinte, tá? Basicamente, o tamanho, né, como a gente já falou, é a quantidade de elementos que a gente tem lá no array. E a capacidade, ela não faz muito sentido quando a gente fala no array, tá? Porque no caso do array, a capacidade também, né? Basicamente a quantidade de elementos que a gente tem ali. Mas quando a gente tem um slice, lembra que o slice ele referencia um array. Então, lembra disso, né? Ele referencia o seu array subjacente, certo? Ela diz a respeito da capacidade que a gente tem ainda, né? Levando em consideração a fatia e o seu array originário. Não faz sentido agora, mas a ideia desse exemplo é fazer isso aqui fazer sentido na sua cabeça. Vamos lá então. Então aqui por enquanto, tanto tamanho quanto capacidade são 4. Não faz sentido, mas vamos criar aqui uma fatia. Então fatia, eu vou pegar aqui uma fatia, vamos pegar aqui de frutas, partindo aqui do início até o segundo, pegar aqui os dois primeiros elementos, né? Então partindo do início até o índice 2, lembrando que o índice 2 ele é exclusivo, então ele não vai pegar uva, vai pegar banana e maçã. E vamos repetir isso aqui, só que a gente vai pegar o tamanho e capacidade aqui no caso de fatia. E aqui também a gente vai exibir aqui, vamos colocar aqui a fatia e fatia também. E aqui só trocar aqui, né? Porque a gente não vai declarar. Perfeito, só alterar o valor. Vamos executar isso aqui para dar uma olhada. Olha só, então ele me falou o seguinte, né? Aqui no caso, considerando esse slice fatia, a gente tem um tamanho 2, o que faz sentido, né? Tá aqui, ó, o slice, né? Tem 2 elementos somente. Só que a capacidade aqui é 4. Por que a capacidade é 4? Porque a capacidade, ela leva em consideração o seguinte, partindo do primeiro índice da fatia, quantos elementos eu posso armazenar aí, considerando o tamanho do array. Então vamos lá. O array, que é o array frutas, tem tamanho 4. Então, como o slice ele é uma referência ao array, ó, você está usando aqui, né, nessa fatia, nesse slice, apenas o espaço dos 2 primeiros elementos. Você ainda tem mais 2 elementos de espaço, né, que seriam os índices 2 e 3, ou posições, terceira posição, quarta posição. Então, apesar do tamanho do slice ser 2, você tem uma capacidade de 4 elementos ainda. Então você tem ainda espaço para mais 2 elementos. Para entender melhor, vamos ver aqui mais um exemplo. Então eu vou copiar esse código aqui, vou colar, só vou tirar aqui a declaração de fatia, né, porque a gente já tem. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou trocar aqui para 3, e aí ele vai pegar, né, no caso aqui, banana, maçã e uva, né? Então a gente vai ter um tamanho 3, mas você vai ver que a capacidade ela continua 4, tá vendo? Tamanho 3, capacidade 4, por quê? Porque o tamanho é 3, porque eu só tenho 3 elementos, mas considerando que a capacidade ela é contada a partir do primeiro índice, considerando o primeiro índice do slice, né? Até o tanto que eu poderia ocupar de espaço nesse slice considerando seu array originário, então perceba que aqui a gente tem banana, maçã e uva e ainda tem o espaço da goiaba, né? Que a gente não pegou. Então ainda cabe mais um. Tem a capacidade aqui de aumentar mais um. Só que aí a coisa vai começar a fazer sentido quando eu trocar aqui o exemplo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, só que eu vou fazer o seguinte, ó, partindo do cara do índice 2, vai até o final. Ou seja, eu vou pegar os 2 últimos, uva e goiaba. Como a capacidade é levada em consideração a partir do primeiro índice da fatia, vamos ver o que vai acontecer agora. Então eu vou executar aqui. E olha só, ele falou tamanho 2, capacidade 2. Por quê? Ó? Olha aqui a minha fatia e olha o array original. Então eu peguei uva e goiaba. Então, como a capacidade é levada em consideração a partir do primeiro elemento, do primeiro índice, é uma fatia que já está pegando aqui a parte final do array. Então não tem para onde crescer depois, certo? Já peguei aqui o finalzinho, os 2 últimos espaços. Então ele fala, o tamanho do array é 2 e a capacidade é 2. Então, levando em consideração o seu array subjacente, não tem mais para onde crescer ali, lembrando que ele sempre vai considerar o tamanho dali do primeiro índice até o final, né? Então não tem mais para onde crescer. Então o conceito de capacidade ele faz sentido quando a gente olha pro slice, tá? Não quando a gente está trabalhando apenas com o array original. Nos exemplos anteriores, né, desde a aula lá de arrays, a gente viu aí exemplos em que a gente já sabia de antemão os valores e um exemplo lá que eu acho que foi o primeiro, que a gente não sabia de antemão os valores, depois a gente ia colocando, né, atribuindo. Então, por exemplo, eu posso criar um array aqui de tamanho 5
e aí eu vou ler esses valores do usuário, né? Vou puxar de um arquivo, de um banco de dados, não sei, mas eu vou puxar esses valores porque eu não os conheço de antemão. Já no outro exemplo a gente conhecia de antemão, já foi que colocou aqui tudo, até na própria inicialização, né? Uma forma de você criar um array sem necessariamente saber os valores de antemão, além daquela primeira forma, é utilizando uma função make. A priori, né, essa função make ela não tem muita utilidade, porque você pode pensar, eu posso fazer da forma como eu fiz lá, a gente viu no primeiro exemplo da aula de arrays. Mas a função make ela tem um diferencial que é poder manipular tanto o tamanho quanto a capacidade. Então lá naquele exemplo, a gente cria lá um array, basicamente ele vai ter aquele tamanho, consequentemente tem a capacidade. Lembra no terceiro exemplo, quando a gente fez a primeira impressão aqui, né? A gente viu aqui que o tamanho e a capacidade são iguais. Mas com a função make a gente pode mexer isso. Vamos começar do exemplo básico, né? Vou criar um array números de novo, e aí eu vou utilizar essa função make, que é uma função global da linguagem Go. Eu vou fazer o seguinte, eu quero criar um array de inteiros e eu quero que ele tenha tamanho 5. Bem, vamos imprimir aqui, vamos pegar, assim como a gente fez lá anteriormente, vamos pegar o tamanho, vou até copiar aqui esse código, só vou trocar aqui o nome da variável, e aqui eu só vou trocar, né, para números. Deixa eu importar o FMT também. Bem, então basicamente aqui eu peguei o tamanho, a capacidade e vou imprimir também esse array números, né? Vamos dar uma olhada aqui no que acontece. Bem, aqui ele falou o seguinte, ó, eu tenho um array de tamanho 5 e capacidade 5 também. E perceba que ele já inicializou esse array de inteiros com o valor 0, né? Que é mais ou menos o valor default aqui da linguagem Go para um valor inteiro. Então eu tenho aqui um array de tamanho 5, capacidade 5. Até na verdade, se a gente for falar aqui os termos corretos, a gente pode dizer aqui que pela própria definição na linguagem Go, a função make ela cria já um slice, tá? Não cria um array, já é um slice mesmo. A gente pode, como a gente vai ver nos exemplos, no próximo exemplo, aumentar inclusive o tamanho desse slice. A gente pode diminuir aqui até pelo próprio particionamento e tudo mais. Mas vamos lá, né? Na verdade, até para deixar claro, esses conceitos de slice e array, na verdade, se a gente for pensar de uma forma mais descontraída, digamos assim, o array slice é a mesma coisa, tá? A gente, na verdade, a gente tá trabalhando como um array quando a gente não tá fatiando nada ali e tudo mais, começa a trabalhar como slice quando a gente começa a trabalhar com fatiamento, começa a alterar a capacidade e tudo mais. Mas vamos lá, né? Então aqui eu criei esse array dessa forma, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código aqui, vou colar aqui embaixo, e aí obviamente eu não vou declarar de novo essas variáveis, né? Eu só vou alterar os valores delas. E aí eu vou utilizar a função make da seguinte forma. No primeiro exemplo, eu só falei o seguinte, você vai criar um array, um slice, né, no caso, de inteiros com tamanho 5, mas se você passar um terceiro valor aqui, ele assume que isso aqui é a capacidade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10, eu estou falando o seguinte, me cria um slice de tamanho 5 mais capacidade 10, ou seja, ele vai ter um tamanho 5 elementos, mas ele pode ser expandido até mais 5, né? Até 10. Para entender essa maluquice, vamos executar isso aqui. Então perceba o seguinte, ó, tamanho é 5, né? Só que a capacidade é 10. Só tem 5 elementos, porque eu falei, o tamanho é 5, certo? Então, lembra que o tamanho é a quantidade de elementos que a gente tem de fato lá. A capacidade é o quanto que a gente consegue colocar mais. Então aqui como que você interpreta isso? Apesar dele ter 5 elementos, ou seja, o tamanho 5, eu ainda poderia adicionar mais 5 valores aqui na frente, fazendo um redimensionamento aí desse cara. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar números, recebe números até 10, né? Lembra que se ele tem capacidade 10, eu vou ter aqui 10 elementos, sendo que o primeiro está no índice 0 e o último está no índice 9, né? Vamos fazer o seguinte, vou copiar isso aqui de novo e vamos executar. Tá lá, ó. Então perceba que agora ele tem tamanho 10 e capacidade 10. E aí eu tenho, né, a gente até inicializou aqui, ó, 10 valores, né, inteiros, ali no caso 10 zeros. Perfeito? Então, com o make eu posso brincar com essa questão de tamanho e capacidade se eu quiser. Muita gente gosta de utilizar a função make justamente por te dar uma liberdade maior da criação desse slice, né? Você poder trabalhar com esse conceito de tamanho e capacidade e poder ali, vou trabalhar com uma certa quantidade de elementos, mas eu quero poder ter que expandir até um número X, beleza? Então, vamos ver o nosso último exemplo? Tá, mas se você, assim como eu, quando comecei a estudar Golang, né, achei estranho, poxa, mas que negócio
talvez um pouco chato, né, de capacidade, tamanho, porque mesmo com a função make, eu meio que já tenho que prever a quantidade de elementos que eu vou ter, né? Eu vou trabalhar com tamanho tal, tal. Mas você pode usar a função make para trabalhar com a questão da capacidade, para prever, né, uma quantidade X de elementos adicionais. Então, por exemplo, eu acho que vou trabalhar com 100 elementos, mas pode ser que se expanda para mais 50, né? Aí eu crio aqui com o make, tamanho 100, capacidade 150, mas mesmo assim você tem que saber de antemão, né, esses valores. E nem sempre o mundo é tão perfeito, né? Dependendo da situação, você, poxa, não sei a quantidade de elementos que eu vou trabalhar. E aí, como é que fica? Por exemplo, eu tô lendo ali em tempo real valores, né, que estão chegando para mim, estou consumindo uma API, estou lendo valores de um sensor, eu não sei quantas leituras, quantos dados chegarão para mim num determinado espaço de tempo que eu preciso executar esse programa, e aí fica complicado, né? O que eu faço? Eu jogo um valor gigante, né? Vou jogar lá 1 milhão, né? E aí no final eu usei 100, sei lá. Então não é legal. Justamente para a gente poder ter essa flexibilidade, existe uma outra forma da gente trabalhar aqui também com os slices, que é você não atribuindo valor. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um array, né, ou slice de pessoas, né? Vou colocar aqui string. Então criei aqui, a priori eu tenho que tamanho aqui? 0. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos pegar de novo aquele mesmo código, né? Vou reciclando esse código aqui a todo momento. Aqui, certo? Só que agora a gente está trabalhando com pessoas. E vamos executar isso aqui. Então eu peguei o tamanho e a capacidade desse array. Vamos dar uma olhada. Então aqui eu percebo que eu tenho tamanho 0. Capacidade 0 também, e não tem absolutamente nada lá dentro, né? Beleza, imagine que lá no seu programa você vai ler isso do usuário, sei lá, eu criei um loop lá, falo, enquanto o usuário não digitar a palavra sair, eu vou lendo ali os nomes das pessoas, né? Então vou lendo, não sei quantos nomes ele vai me informar. Então como que eu posso fazer isso, né? A linguagem Go tem uma função chamada append, em que eu consigo anexar ou adicionar um novo elemento no final do slice. E isso é interessante, porque, como eu prometi anteriormente, a graça do slice em comparação, né, ao conceito do array é justamente eu poder esticar ele, né, diminuir ou aumentar. No caso aqui a gente quer aumentar, que é ir adicionando elementos neste slice. Como que eu faço esse processo? Bem, eu tenho que pegar o meu slice e vou falar o seguinte, você vai receber o seguinte, eu vou utilizar uma função global aqui, append, né, do Go, pode ver até que o VS Code trouxe para mim, quer fazer um append em pessoas? Perfeito, isso mesmo, né? Eu vou adicionar aqui Sidney, massa. Vamos pegar aqui e copiar esse código, né, obviamente sem redeclarar, porque senão vai dar problema, né? E vamos ver agora o tamanho e a capacidade desse cara e vamos ver como é que ele está lá dentro, né? Então vou executar. Então perceba que agora o tamanho e a capacidade, os dois estão crescendo juntos, né? Por que os dois estão crescendo juntos? Porque o tamanho inicial, né, e aí assim, também a capacidade desse slice é 0, não tinha nada lá dentro. E agora eu tenho Sidney lá dentro, né? Vamos repetir esse processo. Vamos executar novamente. Então tá aqui, a gente tem Sidney Suelen lá dentro, tamanho 2, capacidade 2. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o próprio slice, vou pegar aqui uma fatia dele, né? Então vou pegar aqui, todo mundo a partir de 1. Então quer dizer, quero pegar só o primeiro elemento, no caso o Sidney, né? Então vamos repetir aqui o processo e vamos executar. Então perceba que ele me falou agora, né? Lembra lá dos exemplos anteriores. Então aqui eu tenho tamanho 1, só que a capacidade é 2. Eu só tenho o Sidney, né? Mas a capacidade é 2. Lembra que a capacidade pega como referência o primeiro índice da fatia, né? Então aqui pessoas acabam virando uma fatia de si mesmo, né? Digamos assim. Então eu falei, pegar só o primeiro elemento, né? Todo mundo que vem antes do índice 1. Então no caso eu tenho dois elementos, índice 0 e 1. Ele pegou lá o Sidney, mas falou, tem capacidade 2, tem mais espaço para mais um. Então o problema aqui é que eu perdi a Suelen, né? Tchau, Suelen. Mas será que eu perdi mesmo, né? Vamos lembrar lá do começo desse vídeo, né? O slicer é uma referência do array originário dele. Então, como eu já tinha armazenado Suelen, e aqui a gente está trabalhando no mesmo espaço de memória, olha a maluquice, né? Se eu chegar aqui e falar o seguinte, você vai pegar, só que aqui, até o último elemento, né? E executar, a Suelen voltou. Doideira, né? Maluquice. Mas fica tranquilo, muito provavelmente você não vai ter que ficar trabalhando com esse conceito de capacidade e tamanho de uma forma assim tão esdrúxula, né? Como esse exemplo, que aqui é só para mostrar essa brincadeira de manipulação da memória. Bem, eu vou falar aqui a minha experiência como desenvolvedor back-end, né, que é onde a gente tem essa maior aplicação aqui
na minha opinião, pelo menos para software comercial, da linguagem Go. A maioria dos exemplos que a gente trabalha é justamente você trabalhar com esses arrays, esses slices, né, dinâmicos, né, em que você não tem ali um tamanho pré-definido, e aí você vai adicionando elementos, removendo e tal, principalmente ir adicionando. Essa questão de capacidade, tamanho, de ficar brincando de aumentar e diminuir, desta forma como a gente fez aqui, muito provavelmente você não vai mexer. O importante é que você saber como você inicializar e trabalhar com arrays, né? Então a ideia, e slices, né? Então a ideia dessas duas aulas foi justamente te mostrar como você pode trabalhar com essa estrutura de dados, tudo bem? Então não perca a próxima aula e até lá!